Em Gênesis, no capítulo 3, a palavra de Deus diz, no versículo 8, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viragem do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher esconderam-se por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Versículo 10, lemos juntos. Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, graças desta palavra ao nosso coração. Glorifica o teu nome em nossa vida. Dirige-nos em teu poder e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Meus queridos irmãos, ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus na falta do encontro, da marcação que estava combinada todos os dias. Há a marcação de um encontro que está combinado todos os dias. Há a marcação de um encontro que está combinado com Deus e os filhos de Deus. E não me venha a mim dizer alguém que não é obrigatório, porque esta coisa da falta de compromisso com Deus é séria, é grave. É tão sério e grave que Deus se deu ao cuidado no Velho Testamento de o estabelecer como uma lei. Para Deus ter que estabelecer alguma coisa como uma lei, é porque tem que ser absolutamente levado em conta. É porque é algo que Deus equipara ao nível do não matarás, não roubarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, honrarás teu pai e tua mãe e o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante dele, porque ele é o único Senhor e único Deus. E cumprirás um dia separado para Deus, que no Velho Testamento é o sábado, na sua aliança com os judeus. E quando entramos no Novo Testamento, a igreja, com o Espírito Santo a dirigir, mudaram por ordem do Espírito Santo para o domingo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós reunir no dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia a seguir ao sábado. Por isso a igreja começou a reunir ao domingo. Agora imagine, se havia um compromisso com os filhos de Deus e com Deus, obrigatório na lei, uma vez por semana, como acha que no Novo Testamento está? É menos ou é mais? No Novo Testamento é tudo mais. Só que há sempre uma outra voz. E esta voz que está aqui a falar hoje em dia, durante o mundo, é a mesma voz que falou aqui antes com Adão e com Eva. E que lhes disse: o que é que Deus disse? Deus disse isto assim, assim. Deus disse que temos que nos encontrar com Ele. Que Ele quer que nós participemos com Ele das coisas, desta gestão conjunta de tudo o que Ele coloca sobre esta terra à nossa disposição, mas que quer gerir connosco, que quer caminhar connosco, que quer fazê-lo em conjunto, quer fazê-lo em unidade connosco. De facto, isso está aqui escrito. Deus atrasou o resto da criação enquanto não criou o homem para ter alguém que pudesse colocar nas suas mãos a gestão da vida corrente para a frente e de tudo o que estava criado, e o colocou nas mãos do homem. Em Gênesis, no capítulo 2, diz: esta é a Gênesis dos céus e da terra, que foram criadas quando o Senhor Deus os criou. Versículo 4. No versículo 5 diz: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, porque não havia erva do campo,
não tinha brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E porquê? Porque também não havia homem para lavrar o solo. Não havia ninguém para o fazer, não havia ninguém para trabalhar aquilo, não havia ninguém para gerir aquilo. Não havia ninguém para dirigir o assunto, não havia ninguém que caminhasse em unidade com Deus para fazer e para tomar iniciativa das coisas que eram precisas executar. E por isso Deus atrasou, esperou, primeiro criou o homem, e depois então veio a chuva sobre a terra, veio a erva que nasceu, já estava tudo pronto, as sementes estavam todas lá, estava tudo pronto. Deus reservou para depois o aparecimento de tudo que lá estava já pronto, tendo feito primeiro o homem, para ter com quem caminhar em unidade, gerir, administrar, observar tudo como estava bonito, e o homem ficar todo feliz a ver tudo o que tinha feito, e no entanto estando o Deus por trás a realizar os milagres todos. E é verdade isto conosco. Deus quer estar por detrás da empresa, por detrás do trabalho, por detrás da nossa vida. Nós vamos à frente e parece que brilhamos, mas aquilo é um brilho todo que se deve à graça de Deus. À graça de Deus que está a abençoar, que está a multiplicar. E por isso temos que ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Temos que ser cuidadosos em ouvir ao Espírito Santo de Deus. Porque o resultado final do sucesso é a somatória da nossa dependência de ouvir a voz de Deus. Quando se deixa de ouvir a voz de Deus, quando se falta ao encontro com Deus, quando se falha aos compromissos com Deus, quando se começa a ter uma relação desprendida de Deus, independente de Deus, quando se começa a ouvir outras vozes, outras opiniões diversas, diferentes, opostas àquilo que Deus diz, à sua palavra, à sua direção, à unidade com Ele. Uma tal unidade que Jesus disse, eu e o Pai somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, estão unidos numa unidade perfeita. Jesus disse para os discípulos, eu quero que vocês sejam um comigo e sejam um com os outros, como eu sou com o Pai. Esta unidade está falada desde Gênesis. Está dita como um princípio estabelecido para a criação de vida, de sucesso, de resultados. O paradigma está aqui, a equação está aqui, o princípio está aqui, a ordem de Deus está aqui. Mas veio outra voz. E outra voz que diz, o que é que Deus diz? Deus diz que é assim. E o diabo disse, não é nada disso. Não precisas de fazer nada disso. Eu é que te vou dizer como é. O que Deus falou não é verdade. Pelo contrário, diz o diabo. Se tu fizeres o que eu te digo, então tu és verdadeiramente livre. Tu fazes o que queres, tu fazes o que te apetece. Tu fazes as coisas à tua maneira, à tua vontade. Tu vais à vontade, à vontadinha. Não tens ninguém para te dar ordens. Não tens que estar dependente dele a dizer eu quero assim, quero isto feito assim, quero aquilo. Tu vives por tua conta. És senhor de ti mesmo. E os teus olhos vão se abrir. Vais abrir os olhos e vais ser igual a Deus. Vais ser senhor de ti próprio. O que o diabo ocultou era o resto do engano que estava a fazer em relação ao homem. O que ele de facto estava a fazer em relação ao homem era trágico. Ele estava a dizer que Deus queria escravizá-lo, que era uma escravidão, ter que depender de Deus, ter que o buscar, ter que orar, ter que se comprometer com Ele, ter que seguir, mas afinal Deus tinha-lhe dado tudo. Esse fardo leve de ter que caminhar com Deus é um prazer, não é um fardo.
uma honra, é um privilégio ser chamados filhos de Deus e caminhar na presença de Deus. Ouvir a voz de Deus, encontrar-se com Ele, é um prazer, é um privilégio. Mesmo quando é cedo de manhã e você se levanta cansado e caminha para a presença de Deus e lhe apetecia ficar a dormir mais um bocado. Como eu entendo isso? Mas é um privilégio tão grande ouvir a voz de Deus, buscar a presença de Deus, encher-se do poder de Deus e receber as instruções dele e ver depois os resultados. Os resultados aparecem, os milagres aparecem, as bênçãos aparecem, a graça de Deus aparece. Você dá um passo e Deus já deu 10 passos para resolver outras coisas que você nem imaginava que estavam já a ser preparadas por Ele, nem sabia que Deus estava já adiantado no processo, que Deus ia à sua frente. Antes de você chegar já tinha as coisas prontas, abriu as portas, preparou tudo. O milagre estava às portas e você chegou, e quando chegou disse: meu Deus, tu surpreendeste-me muito mais do que eu imaginava possível. Deus quer fazer isso conosco, dar-nos sempre mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar ou imaginar. É isto que está escrito em Romanos 5,17, quando diz: muito mais pela abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida em Cristo Jesus. Muito mais. Deus quer dar muito mais. Deus quer surpreender-nos com uma aventura diária com Ele, muito mais, muito melhor e muito maior. Mas tem uma condição, e a condição é ouvir a sua voz. Não se desligar da sua voz. Ter a humildade de ouvir a sua voz. Como Jesus disse, como Jesus que estabeleceu o modelo perfeito para nós. Como Jesus disse, em Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Sou manso, deixo-me conduzir por Deus, deixo-me conduzir pelo Espírito de Deus. Sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Não sei tudo, estou aqui como homem neste momento, preciso que o Espírito Santo me dirija, não faço as coisas sem a direção dele. Diz: assim como o Espírito, não sabemos de onde, como o vento, não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é aquele que é dirigido pelo Espírito, deixa-se conduzir pelo Espírito de Deus. E Deus dirige para o melhor, Deus conduz para o melhor, obrigando, claro, a haver esta humildade da nossa parte, esta mansidão da nossa parte, que é em benefício de nós próprios. O que é que o rebelde ganha? O que é que o orgulhoso tem de vantagem? Quando a Bíblia claramente adverte que antes da queda está o orgulho. Mas aquele que se humilha será exaltado. Mas o orgulhoso que se exalta será humilhado. Quer dizer que o caminho de sucesso e vitória é um caminho de humildade, de mansidão, de buscar a direção de Deus, de pedir que Deus dirija todo o tempo em nossa vida. Não querendo a nossa afirmação pessoal, num mundo de gente que se quer afirmar todos os dias, quer deixar a sua marca pessoal todos os dias. Nós queremos deixar a marca de Cristo, a presença do poder de Deus, a vitória de Deus, e dizer: este milagre todo maravilhoso foi Deus que fez isso. Eu não era capaz de fazer, o Senhor fez, e a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão para sempre. Meus queridos irmãos, Eva e Adão não fizeram nada assim. Decidiram a trocar a voz de Deus por outra voz. Uma voz enganosa. Uma voz que lhes prometeu tudo, não lhes dando nada. Eu acho que é a escola da política dos nossos dias. Prometem a Lua, prometem Marte, as estrelas, os planetas e tudo. Prometem tudo, mas há alguma coisa, depois na prática não é para fazer nada daquilo que se disse. Que saudades daqueles tempos da história em que os homens empenhavam as suas barbas pela sua palavra. Que tempos tão diferentes que vivemos hoje. Tempos de gente sem caráter, sem dignidade nenhuma. Prometem tudo, não cumprem nada. Não fazem nada daquilo que dizem. Já o fazem com sofisma. Já desde a base estão a dizer, sabendo que não o vão fazer. Mas estudando as formas de manipular
as opiniões e as pessoas. Que coisa triste. Que mundo em trevas que nós vivemos hoje. E os incautos ouvem estas vozes. Ouvem as vozes das notícias. As que interessam, as que não interessam são metidas na gaveta e as outras são distorcidas. Que mundo mais asqueroso que se vive hoje. De vozes a gritar de um lado e outro. A vender banha de cobra o tempo todo. Mas glória a Deus por aqueles que têm a palavra de Deus e assentam na sua vida nesta palavra. E podem ficar firmes sobre esta palavra, sabendo que há um Deus poderoso nos céus e na terra que não deixa de cumprir com a sua palavra em nossa vida. Tantas vozes no mundo. Mas a nossa vitória, a nossa segurança está em ouvir a voz de Deus. Por que é que o diabo fez isso com Adão e com Eva? Porque ele sabia que a seguir os escravizava. Sabia que a seguir ia cegar o seu entendimento e os seus olhos iam deixar de ver. Enganou-os dizendo, os seus olhos serão abertos. Mas era ao contrário, os seus olhos serão cegos. Serão tornados cegos. Não conseguirão ver a verdade. Andarão às apalpadelas pela vida fora, não vendo a verdade, não conhecendo a verdade, não sabendo mais encontrar o caminho como cegos espiritualmente. E assim está o mundo, um mundo de cegueiras. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz exatamente isso. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos que não creem. Cegou o entendimento. Nesta passagem, nesta Bíblia, que é a Bíblia revista e corrigida, diz o Deus deste século. Cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cegou o entendimento. Quer dizer, o mesmo diabo que no princípio tinha dito que os olhos vão ser abertos e ides ver a verdade e ficar a saber tudo, afinal, enganou-os cegando-os. E o mundo vive cego. Não vê o problema. Não consegue ver a origem. Não consegue corrigir porque não vê. Não consegue acertar o caminho porque não vê. Não consegue endireitar a sua vida porque não vê. Não consegue corrigir porque não vê. Não consegue sequer se arrepender em condições porque não vê. Não consegue mudar porque não vê. Não consegue chegar aos seus alvos, aos seus objetivos e à sua vida porque não vê. Só quem vê consegue. É preciso ter visão de Deus. Para conseguir chegar aos resultados desejados, precisamos de ver. Precisamos de ver Deus primeiro, ouvir Deus primeiro, ter uma visão clara de para onde vamos, saber os passos que vamos dar para chegar lá. E isso não se consegue sem ouvir Deus, sem desejar a voz de Deus na nossa vida, sem caminhar com Deus todos os dias. Porque quando estamos cegos, Romanos capítulo 6, já à frente um pouco, em Romanos capítulo 6, a história é dramática. Diz em Romanos capítulo 6, porque o pecado não terá domínio, versículo 14, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Se trocamos esta palavra pecado por Satanás, diz assim, porque Satanás não terá domínio sobre vós. Então, qual era a intenção dele? Então, a intenção dele não era somente fazer o homem pecar, errar, falhar. Não era somente isso. A intenção dele não era o pecado. O pecado era um meio para chegar a um fim. Levar a pessoa a errar e a pecar e a desobedecer a Deus é um meio para um fim que ele quer alcançar. E o fim que ele quer alcançar é escravizar a pessoa debaixo do seu domínio. Não consegue mais haver o perigo de desobedecer à palavra de Deus, o perigo de falhar ao compromisso de Deus, o perigo de não querer saber das coisas de Deus, o perigo de desagradar Deus, de não fazer caso da sua voz e da sua palavra, é que está a dar de bandeja o direito ao diabo de o escravizar. A partir daí ele vai exercer o domínio e vai fazer o que ele quer. O resultado final nunca mais vai ser aquele que a pessoa deseja ou o que Deus tinha para chegar às nossas mãos, vai ser aquilo que o diabo decidir fazer. Porquê? Porque a pessoa afinal tornou-se seu
servo. Tornou-se seu escravo, desobedecendo Deus, pecando contra Deus, sendo cego. É a velha história de Sansão, que ficou cego pelo inimigo. E agora, em vez de realizar os planos de Deus e os propósitos de Deus na sua vida, ele deixou de ouvir a voz de Deus e só terminou no fim por pedir uma única coisa e uma única vez, de Deus lhe dar uma última e derradeira vitória antes de levar a sua vida, a derrota dos seus inimigos que lhe causaram isso. Bendito seja Deus, meus queridos irmãos. A história não era para terminar assim, mas acabou assim por não fazer caso da palavra de Deus e dar domínio ao inimigo sobre a sua vida. Quer dizer que toda a desobediência dá direito ao diabo sobre a vida de quem lhe passa a obedecer a ele. Por isso é que pecar é tão grave, por isso é que o pecado é tão sério, porque ele de facto está a entregar o domínio a Satanás para ele fazer o que quer sobre a vida daquela pessoa, creia em Deus ou não. Se for crente, ainda mais perigoso é, porque afinal tinha mais a obrigação de saber a verdade. Amém? Por isso, a mensagem de Cristo, a mensagem do Espírito Santo neste tempo do fim, eu creio que vai ser uma mensagem capaz de apresentar a igreja diante de Cristo irrepreensível, em espírito, alma e corpo. Irrepreensível. É a mensagem de 1 Tessalonicenses 5:23, de sermos apresentados diante de Deus irrepreensíveis, de viver diante de Deus irrepreensíveis, de não haver nada na nossa consciência, independentemente das opiniões, seja de quem for, de viver com uma consciência diante de Deus irrepreensível. Pedir como o salmista disse: Senhor, sonda o meu coração e vê se em mim há alguma coisa que não te agrade. Mostra-me e diz-me para eu corrigir. Vivendo de uma forma irrepreensível diante de Deus. Não dando as coisas por garantidas porque somos crentes, não vivendo com essa jactância, não vivendo com a vaidade dos fariseus, tendo de ser repreendidos como João Batista os repreendeu. Não presumais de vós mesmos, dizendo somos filhos de Abraão, porque Deus até destas pedras pode levantar filhos a Abraão. E eis que agora está posto o machado à raiz das árvores, quer dizer, Deus vai resolver o problema pela raiz. E de facto Deus resolveu o problema pela raiz, arrancando completamente as raízes do pecado. Porque em todo o Velho Testamento o sangue dos touros, dos cabritos, dos bodes, das ovelhas, dos sacrifícios cobriam o pecado, mas no Novo Testamento o pecado foi cravado na cruz. Tudo o que estava escrito contra nós foi cravado na cruz, e Jesus pagou o preço para que esse pecado fosse arrancado pela raiz e não tem mais domínio sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Sendo por isso agora novas criaturas em Cristo, 2 Coríntios 5:17, todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E isto ganha um vigor extraordinário na unção do Espírito Santo de Deus, sendo que nós deve ser o nosso homem interior. Esse homem interior, como dizíamos em 1 Tessalonicenses 5:23, o Espírito, que tem uma alma e que habita num corpo, que é o que nós somos, um Espírito, a dominar a nossa vida através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós, sendo nós o templo do Espírito Santo de Deus. Romanos 8:16 diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que não vivemos em temor. Versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Padecemos o confronto do mundo, padecemos o confronto do desconforto da carne, orando quando a carne não quer orar, jejuando quando a carne quer comer, controlando-nos quando nos apetece explodir, tendo domínio de nós próprios, como filhos de Deus,
não agindo como o mundo, nem fazendo as coisas à moda da forma antiga de viver, porque é Deus quem nos dirige, a quem perguntamos: que digo agora, no meio desta confusão, que faço agora? Toma a minha vida nas tuas mãos e conduz-me para a frente. Sê tu a conduzir e a dirigir. Principalmente no meio da confusão, é preciso haver alguém que ouça Deus. Principalmente no meio das vozes, é preciso haver alguém que ouça a voz de Deus. No meio das dificuldades, mais se distinguem os filhos de Deus. Como o profeta Malaquias disse, é tempo de haver uma diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. De se ver a diferença entre aqueles que são filhos de Deus, Deus vai fazer isso de uma forma, assim diz o Senhor, Deus vai fazer isso nesse tempo de uma forma extraordinária, mostrando quem é dele e quem não é dele. Quem tem nome que é, não vale nada. O que vale é ser mesmo. O que vale é ser em essência. O que vale é ser de Deus de verdade. Não parecer crente, mas ser de verdade um filho de Deus. Que não faz as coisas na sua carne, que não procede na sua maneira, que não quer agir à sua forma, mas que quer dar lugar a Deus em todo o tempo e não domínio a Satanás para se vangloriar das nossas derrotas. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, para além da fé e das declarações da nossa fé, baseadas sempre na palavra de Deus, para além da nossa segurança que está nas mãos de Deus o tempo todo, há um nível que ultrapassa a própria confissão da nossa boca e que tem a ver com ouvir a voz de Deus e seguir as suas instruções. O que é que eu estou a dizer? Por favor, ninguém me interprete mal, que este é um tema extremamente delicado e precioso. É preciso muita graça de Deus. Que Deus me ajude a explicar isto, que isto não é fácil explicar. No tempo de Elias não havia muitos profetas. Quantos profetas foram mortos no tempo de Elias? Quase todos, a maior parte. E eu pergunto, não eram crentes? Então como é que o diabo conseguiu matá-los? Usando Jezabel e usando os profetas de Baal, que se cortavam com facas, como estes fazem agora no Iraque e no Irão, cortam-se com facas e dão com facadas na cabeça e fazem aquelas procissões horríveis ao Deus sanguinário que eles adoram, matando-se a eles e matando outros, que é a forma de chegar ao paraíso que eles dizem, o paraíso deles. Mataram os profetas. Mas eu pergunto, não eram crentes? Não eram filhos de Deus? Não eram servos de Deus? E como é que Elias escapou? Não declaravam a palavra de Deus e a proteção de Deus sobre a sua vida? Não declaravam que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, os protegia e guardava? Mas Elias venceu porque a sua proximidade com Deus, a sua intimidade com Deus, fez com que ele buscasse Deus para ouvir Deus e seguir as instruções de Deus. E a ele não lhe puderam fazer nada. Então isso significa que Elias estava num nível com Deus, de busca da sua presença, a uma tal dependência de Deus, ouvindo a sua voz, que Deus, quando lhe disse, vai para o monte, que os corvos vão te servir, ele foi. Agora vai para Sarepta e fica lá, em casa de uma mulher que vai cuidar de ti, e eu fui. Qual foi a diferença com Elias? Ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Há alguns versículos no Velho Testamento que me surpreendem na sua colocação no Velho Testamento. De facto,
eu fico impressionado com Deuteronômio 28, no versículo 1 e no versículo 2, como é que estes versículos 1 e 2 estão no Velho Testamento. Porque à primeira vista, eles caberiam muito melhor no Novo Testamento do que no Velho. Mas eles já estão no Velho Testamento. Quer dizer que já no Velho Testamento era possível viver com este nível. Que, sem dúvida, se torna mais fácil viver no Novo Testamento porque nós temos ao Espírito Santo de Deus e no Velho Testamento o povo não tinha. Quer dizer que se tornou mais fácil para nós um Testamento novo com melhores promessas, como a Escritura diz em Hebreus. Teríamos obrigação maior de viver num nível maior de realizações e de vitórias e de bênçãos de Deus. Porque afinal, o que está escrito é: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, aquela voz que Eva e Adão rejeitaram, mas que aqueles que a ouvem e a aceitam começam a caminhar uma nova vida de milagres com Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, tendo cuidado de cumprir e obedecer à palavra de Deus. Porque a voz de Deus e a palavra de Deus não diferem. A voz de Deus e a palavra de Deus caminham no mesmo trilho, caminham exatamente no mesmo ponto. Não há mudança nenhuma entre a voz de Deus e a palavra de Deus. Não há alteração nenhuma entre a sua voz e a sua palavra. Quem obedece à palavra está a obedecer à voz de Deus. Quem lê a sua palavra está a ouvir a voz de Deus. Quem penetra dentro dos mistérios que estão escritos na sua palavra está a ouvir o Espírito Santo de Deus. Porque foi Ele que inspirou aqueles que escreveram as Escrituras para que nos fossem trazidas até nós. Por isso não há divergência nenhuma com a palavra. O que me surpreende é estar já no Velho Testamento esta proposta. Repare como Deus diz: se fizeres isso, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir a voz de Deus. Quem dirige a nossa vida? Repare no modelo extraordinário de Jesus. Em Lucas, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, versículo 1, voltou do Jordão, depois de ser batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado por quem? Pelo mesmo Espírito, guiado ao deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, não comeu nada naqueles dias e ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, lá veio a outra voz, aquela voz que tinha vindo no jardim do Éden para o primeiro Adão e que resultou em cheio, agora veio para o segundo Adão e não teve nenhum resultado, nem nenhuma hipótese. Jesus não deu hipótese nenhuma à voz de Satanás. Nenhuma hipótese. É exatamente o modelo que nós temos. Não podemos ouvir a voz dele em nada. Não podemos fazer caso nenhum da voz dele. Mas temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Dirigido pelo Espírito ao deserto. Dirigido pelo Espírito a fazer o que o Senhor lhe mandou fazer. Seja a oração, seja o jejum, seja o serviço de Deus, seja os cultos, seja o seu compromisso com Deus, seja na sua estrita obediência à palavra de Deus. Ele disse, não pode haver lugar à divergência da nossa vida fora da palavra de Deus se queremos ter sucesso e resultados contra esta outra voz que o que quer fazer é ganhar domínio sobre nós, é escravizar a nossa vida, é cegar os nossos olhos no entendimento para não podermos ver a realidade e ver os resultados desejados. Amém? Assim que nós não somos dirigidos pelo corpo, pela carne, pelos sentidos, pelos sentimentos, pelas sensações, nem sequer pela nossa mente, mas somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 diz, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Buscamos a direção de Deus. Buscamos que Deus nos conduza,
que Deus nos mostre, que Deus nos revele, que o Espírito Santo testifica. E testifica de uma forma interior, íntima, como se fosse um sinal vermelho que se acende de angústia, de perigo, de medo, dizendo: cuidado, o caminho não é esse, não faças isso, espera, enche-te do meu poder, deixa ser eu a dirigir. Quando você começa a orar e a pedir: Senhor, dirige a minha vida, dirige-me nas tuas mãos, dirige nestes assuntos, como devo tratar, como devo fazer em relação a isto? Estou na tua presença, busco a tua presença, humilho-me diante da tua presença para ouvir a tua voz. Fortaleço-me no meu espírito, no meu homem interior, orando em línguas, porque quero ouvir. Espero em tua presença, porque quero decidir contigo. Fortaleço-me o meu homem interior, o meu espírito. Renovo a minha mente na tua palavra. Tomo domínio sobre a tua carne, sobre os meus sentimentos e pensamentos. Não quero agir nem fazer nada que te desagrade, porque quero frutos novos na minha vida, resultados novos na minha vida. Quero ver a tua glória, quero ver o teu poder, quero ver tu a dirigires tudo e a seres exaltado na vitória. E quando você vê Deus agir e começa a sentir interiormente uma paz, um entusiasmo, um empolgamento e uma motivação interior, ideias criativas começam a fluir e uma força interior poderosa da fé, capaz de enfrentar tudo e vencer. Você sabe que está aí na direção certa, que tem a luz verde do Espírito Santo, que a luz vermelha mudou para uma luz verde e agora Ele está a dirigir a sua vida nas suas mãos. Estas mudanças e operações do poder de Deus na nossa vida, nós temos que aprender com o Espírito Santo como fazer, como ouvir, como seguir as suas instruções, porque afinal a voz de Deus quer dirigir-nos. A história do Éden repete-se todos os dias na nossa vida. Qual das vozes do mundo vamos ouvir ou a voz de Deus? Qual das múltiplas vozes que o mundo fala vamos seguir ou vamos seguir a voz de Deus? Quem dirige a minha vida? A quem vou pedir para me aconselhar como conselheiro da minha vida? A quem vou desejar para me dirigir? Quem vai ser aquele que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda, que nos defende? Aquele que intercede por nós e nos fortalece? Aquele que está conosco para sempre, que não nos abandona nunca. É este que vive conosco para sempre. O amigo do noivo, que foi enviado no lugar dele para cuidar da noiva até que haja um reencontro celestial que se passará mais adiante, quando a igreja se encontrar com Cristo. Entretanto, o amigo do noivo está aqui a preparar-nos, a trabalhar conosco. Há 2000 anos que veio e é o Espírito Santo de Deus que quer dirigir a nossa vida, que quer fortalecer-nos, aconselhar-nos, que quer fazer-nos depender dele para que nós possamos brilhar com vitória e com glória para Deus. E quando nós queremos ir à frente dele e não deixá-lo a ele e à sua voz dirigir-nos, estragamos tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver todos os dias mais cheios dele, muito mais nele e muito menos em nós. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Vamos agradecer. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Damos-te graças desta palavra produza fruto em nossa vida, fruto para a glória do teu nome. Esta palavra em que é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem conduz. Não basta com somente dizer eu creio em Deus, é preciso deixar-nos dirigir por ti, Senhor. Dirigir na tua presença e no teu poder, sendo dirigidos pelo teu poder tão grande. Vem tomar a nossa vida em tuas mãos e conduzir a nossa vida em tua unção. Senhor, seja ativada a tua unção em nossa vida e ativado o teu poder em nós. Seja glorificado o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida. Seja exaltado o teu nome, Espírito Santo.
enche o nosso coração. Neste dia, vem derramar desta unção preciosa, deste poder tão grande que nos renova, que nos faz avançar e triunfar. Conduz a nossa vida, Senhor. Dirige a nossa vida em Tuas mãos e glorifica o Teu nome em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos um aplauso para o Senhor maravilhoso. Graças, glória ao Teu nome. Bendito é o